A aula de hoje é sobre identidade visual. Basicamente, ela se caracteriza pela unidade entre os elementos distintos. Mesma cor, mesma forma, mesma tipografia, etc. Ela é feita para padronizar e para refletir seus principais atributos. Isso pode fazer você ser visto como sério ou infantil, clássico ou jovem, e assim por diante. Ela serve para se comunicar com o público adequado, e essa consistência entre os elementos faz com que você seja facilmente reconhecido. Alguns projetos, principalmente os maiores, eles têm tantas ramificações que eles precisam de um guia de estilo, mostrando quando cada elemento gráfico deve ser utilizado para se manter uma unidade. Assim como eu disse na semana passada, ter base para o seu projeto é a parte mais importante. Hoje eu vou mostrar para vocês o meu processo de criação, usando como exemplo o meu último projeto, que foi a identidade visual das conferências estaduais de 2020, que infelizmente não aconteceu por conta do coronavírus. O Ivanildo, aqui fazendo o papel tanto de gerente como de cliente, ele me passou o briefing do projeto, que é o que ele esperava, e me passou também o slogan: Encontre sua jornada. Tirei todas as minhas dúvidas nesse processo aqui. É muito importante entender qual a mensagem deve ser passada quando você cria uma identidade visual, seja ela para um evento ou para uma empresa. Com isso em mente, sabendo o público que ele queria atingir, que em resumo são jovens liberais de universidades, eu comecei um processo de brainstorm. Quem não está familiarizado com o termo, brainstorming é uma tempestade de ideias. É uma técnica, uma atividade, em que você está livre para pensar no seu projeto e explorar a criatividade. No meu caso, eu anoto várias palavras que vão surgindo na minha cabeça quando eu penso no projeto, sem pensar se faz sentido ou não. Algumas das palavras que surgiram foram acolhimento, recepção, aprendizado, liberação, futuro, promissor, transformação. E para transmitir o encontro e sua jornada, eu achei adequado ter como pilar 3 palavras, que são acolhimento, aprendizado e transformação. A partir dessas palavras, eu pensei em diretrizes gráficas que se encaixam com o projeto. Aqui eu trouxe um exemplo de brainstorming de quando eu fiz uma revista de música na faculdade. Você pode usar essa técnica para qualquer coisa. Você pode usar para gerar nomes, para gerar ideias, para gerar conceitos. Aqui, eu estava testando a personalidade da marca com a minha colega. Você não precisa se prender durante o brainstorm. Se a sua mente vai pensar em X, então você escreve e deixa ali, não vai matar ninguém. Todo ponto é você não podar a sua criatividade, por mais longe que ela possa ir. Se vocês derem uma olhada, tem palavras aqui que sozinhas não fazem nenhum sentido e em conjunto menos ainda. Mas é importante que você coloque tudo para fora, porque são essas palavras que podem te dar insights para outras coisas semelhantes. Antes mesmo de começar meu processo de pesquisa, eu tinha em mente que eu queria usar o amarelo, porque o amarelo é a nossa cor oficial e a gente não tinha usado ele ainda para as conferências estaduais. As 2 últimas foram utilizados os tons de azul. Então dessa vez eu queria trazer o amarelo. Isso já estava certo na minha cabeça. O que eu precisava era construir toda uma base para que isso fizesse sentido com o projeto. Então procurei por artes assim. Eu dei uma olhada nos últimos eventos liberais semelhantes e também nos eventos de marketing e analisei as artes. Eu analisei as cores, a diagramação, os elementos gráficos. Eu montei um painel com esses eventos e referências para achar as minhas referências com mais facilidade. Daqui eu reuni todos aqueles de marketing que eu acho interessante e que são recentes, eu não gosto de trabalhar com coisa muito antiga, e também alguns que são liberais e semelhantes. É sempre bom estar por dentro do que os seus companheiros estão fazendo, até para você se diferenciar dentro do seu segmento. Eu também pesquisei no Behance e no Pinterest, salvando alguns projetos com cores bacanas e aplicações interessantes. Isso me ajudou a montar uma ideia de como eu queria o meu projeto. E eu achei muita coisa legal no meio do caminho. Algumas coisas que não me serviram de nada para o projeto das conferências, mas que eu guardei porque a gente nunca sabe quando pode precisar, não é mesmo? Inclusive, é muito importante que você consiga separar o seu gosto pessoal do objetivo do projeto. Por mais que você queira fazer alguma coisa bonita e mostrar o seu trabalho, lembre-se que o foco é transmitir uma mensagem, vender a ideia, e não colocar a sua ideia a todo custo para o ar. Aqui são algumas das referências que eu salvei enquanto eu pesquisava para o projeto. E aqui tem mais algumas referências que eu salvei. Eu costumo pesquisar mais no Pinterest e no Behance. Dificilmente eu abro outras plataformas. E eu faço a curadoria aqui de referências por vários dias. Eu faço uma lista grande, depois eu faço o primeiro corte. Depois eu faço uma outra lista e faço um segundo corte.
até que fica um conjunto mais restrito de referências que traduzem exatamente aquilo que eu quero transmitir no meu material. Só que, o que aconteceu dessa vez? Eu fiz o que nenhum designer deve fazer. Eu me apeguei a um estilo antes de verificar se ele era adequado ao projeto. E é aqui que vocês verão as consequências de fazer esse tipo de coisa. Enquanto eu fazia a minha pesquisa, eu me apaixonei por estilos que eu achava muito bonitos, mas que eles não tinham nada a ver com o projeto. E daí eu olhava para eles e eu sentia ruído. Eu sabia que tinha alguma coisa de estranho, mas só que eu não queria admitir que eram as fontes. Eu testei essa família tipográfica, eu testei esse conjunto de cores. Eu também testei essa família tipográfica que eu achei muito legal. Eu testei fazendo algumas artes, vendo se eu chegava em algum lugar. Só que eu estava muito infeliz, eu não conseguia apresentar isso sabendo que seria a melhor opção. Eu sabia que não era. Só que eu não queria admitir para mim mesma que eu tinha cometido um erro. Então eu fiz o que deveria ser feito. Eu apresentei para o Ivanildo falando que eu não estava satisfeita e pedi para ele mais uma semana para resolver a base do projeto. Aqui foi quando eu derrubei a Raíssa não designer do trono e passei a agir para resolver o meu problema. A primeira coisa que eu fiz foi procurar conforto. Se aquelas fontes não resolveram, talvez a Monte Serrat, que é a nossa fonte institucional, resolveria o meu problema. No ano passado, eu também tinha usado a Barlow como fonte de apoio, então eu usei ela para alguns testes. Algumas ideias nem estão mais aqui, elas eram tão ruins que eu apaguei na hora, mas eu tento deixar o máximo possível para ter como comparar. Eu foquei os meus testes com aquelas duas fontes que eu falei para vocês, tanto a Monte Serrat como a Barlow, até que eu cheguei numa opção que eu gostei bastante. Eu foquei os meus testes na ideia que parecia mais promissora. E eu sempre começo com preto e branco porque eu me preocupo muito com a aplicação. E a melhor forma de você testar é utilizando essas cores, para você ver se elas funcionam do jeito que você imaginou. Assim que eu fico satisfeita com a opção que eu estava desenvolvendo, eu vou atrás das cores. Aqui eu já tenho algumas que eu já tinha escolhido e que eu achava que elas combinariam com o projeto, só que eu queria alguma coisa menos colorida. Então eu voltei para aquela arte das conferências e eu percebi que eu estava muito feliz com essas cores. Então aqui foi o momento que eu comecei a pensar no meu projeto a partir delas. Eu já tinha o logo, eu já tinha as cores e eu já poderia seguir em frente e montar o meu padrão de elementos. Dessa vez eu peguei o site para ser meu material de teste, porque eu tinha um prazo para mandar para a equipe de TI do SFL Internacional para eles fazerem esse site. Não é o meu passo mais comum, geralmente eu testo a identidade visual do projeto em uma arte mais simples, como a capa de um evento ou um post de palestrante, como vocês viram agora há pouco. Só que dessa vez específica não tinha jeito, eu tinha que mandar o site o mais rápido possível e a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar em cima dele. Aqui a gente não tem mais a etapa tão passo a passo, porque eu construí o Encontre Sua Jornada dentro do site e assim que eu fui atualizando o arquivo, eu fui perdendo as modificações. Mas vocês vão ver uma diferença muito top agora. Eu tive que fazer um wireframe do site das conferências. O wireframe ele é um esqueleto, uma prévia, com as informações que o Vanildo tinha me pedido. E de novo, eu não recomendo ninguém a começar por essa parte. Eu estudei bastante web, eu inclusive sou especialista em web design, e é justamente por isso que eu me sinto segura em começar por uma parte diferente do projeto. Eu já vou aproveitar para deixar a dica aqui, que se você gosta de web design, busque muita referência para ter um bom repertório. Eu sei que isso vale para tudo, só que ainda mais para web. É muito difícil construir um bom site, muito mesmo, e a maioria das pessoas não sabe como fazer isso. No seu projeto, como eu já disse, comece com as partes gráficas como uma arte mais digital. Enfim, esse daqui é o esqueleto como eu estava mostrando para vocês. Eu já tinha uma noção de como esse site queria, esse aqui é o site do ano passado, que eu usei como referência para montar algumas estruturas, principalmente a parte de header, que é essa parte que aparece primeiro quando você abre o site. E como eu estava falando de referência, eu queria mostrar para vocês que eu tenho 7 pastas com mais de 700 pins sobre modelos de apresentação, design gráfico em geral, sobre materiais impressos, sinalização, embalagem, infográfico, web design. Tem muita gente que nasceu com um dom, vamos dizer assim, de ser uma pessoa criativa, de fazer testes e tudo mais. Mas se você não é esse tipo de pessoa, sabe que você pode trabalhar isso. Você pode trabalhar ser uma pessoa mais criativa, você pode trabalhar ser uma pessoa que busca mais referências, você pode trabalhar ter um bom repertório, porque com um bom repertório fica muito mais fácil criar coisas diferentes. Enfim, esse aqui foi o nosso esqueleto, como eu estava mostrando para vocês. Deixa eu tirar isso daqui. Esse foi o nosso esqueleto. Inicialmente aqui em cima também estava cinza quando eu mandei para a equipe de TI. Eu comecei a fazer alguns testes de cores nesse site aqui, nesse arquivo aqui, melhor dizendo.
E depois o que eu fiz? Depois que eu já sabia, que eu já tinha as cores, que eu já tinha um pouco de tipografia, eu comecei a fazer testes. E esses testes de cores e combinações me fizeram chegar nesse site aqui. E esse aqui foi meu modelo de referência para todos os outros materiais. Como eu já tinha dito para vocês, eu já sabia que eu queria usar o amarelo com alguma cor. Eu já tinha gostado muito da combinação do amarelo com laranja. Então eu trabalhei em cima disso para fazer identidade visual. E daí dentro do site eu fui intercalando as cores e fui usando as fontes que eu já tinha usado de referência para fazer todos os itens. E percebam que o site ele se repete. Esses xizinhos aqui é um tipo de linguagem que a gente usa para dizer que aqui mais tarde vai ter imagem. Aqui também, que seria um formulário do RD Station. E acabou. O que aconteceu aqui, deixa eu mostrar para vocês. Nós temos esse site. Tinha tirado demais aqui. A diferença principal entre esse site e esse site aqui é toda a estrutura gráfica, são todos os elementos gráficos. Porque o que eu tinha de ideia inicialmente, eu só tive que fazer pequenos ajustes para fazer isso funcionar. Percebo que isso não muda muito. Principalmente na parte de construção de site, isso é muito fácil de se determinar. Então aqui eu fiz todos os testes, se a gente olhar com mais cuidado. Se a gente olhar com mais cuidado, principalmente nas artes aqui de cima, vocês verão que a parte amarela ela não é lisa, ela tem uma textura, e da mesma forma a parte avermelhada, ela também tem uma textura. Aqui tem essa gradezinha que eu coloquei aqui atrás, tem um pouco de ruído, tem a diagramação das informações, enfim. E desse site aqui, eu tirei 2 guias de estilo, um guia para publicação e um guia para o próprio site. O guia do site eu já tinha mostrado em outra aula. Ele tem essa estrutura para auxiliar quem vai desenvolver o site, porque dessa forma é só você replicar as informações quando elas aparecem. E aqui eu estou usando uma linguagem para facilitar a vida do desenvolvedor, que para os títulos eu quero assim, para os subtítulos eu quero assim, corpo de texto, quais são as cores, eu também dei nome para as cores para ficar mais fácil, como eu queria os botões, como eu queria que eles se comportassem, como eu queria a seleção do texto, dependendo da cor de fundo. Isso tudo você pode especificar para a pessoa que vai criar seu site. E é muito mais fácil quando você manda isso para ela, porque não tem desculpa. Na primeira vez que você determina que o H1 sempre vai ser a Barlow Bold 60, todas as vezes que alguém digitar H1 e colocar isso dentro do código do seu site, vai aparecer essa fonte, sem segredo. Já o guia de posts ele é mais simples. Eu só deixei um arquivo com tudo que eu precisava, inclusive as texturas aqui numa camada oculta. Até aqui a nossa estrutura foi a seguinte. Nós analisamos o briefing, pensamos no conceito, pesquisamos e analisamos as outras artes, tivemos algumas definições ao longo do caminho e começamos a testar se elas faziam sentido. Quando finalmente a identidade visual conversou com o nosso projeto, essa foi a hora de fechar os elementos. A gente selecionou tudo que a gente realmente queria e uniu em um único documento para facilitar o acesso. E se eu tivesse que resumir a identidade visual em uma imagem, eu diria que eu resumiria nessa imagem aqui do guia de estilos. Aqui diz exatamente qual fonte usar quando você tiver um título, um subtítulo, quais cores, enfim. A identidade visual é essa padronização dos elementos. É você enxergar esse site, as artes e pensar, eles são sobre a mesma coisa, eles são sobre o mesmo evento. Bom, eu espero que vocês tenham aprendido um pouco com o meu processo criativo. Vocês podem ver que eu mostrei ele de uma maneira linear, porque a minha construção ela tende a ser linear, mas que mesmo eu, que estou há muito tempo trabalhando com design, e que estou há pelo menos 2 anos trabalhando com design para o SFL, tenho dificuldades de vez em quando e que isso é normal. O importante é que a gente perceba esses problemas e resolva eles o mais rápido possível. Porque se eu tivesse demorado mais do que uma semana para resolver o problema, provavelmente a gente não conseguiria lançar a conferência estadual a tempo. Tudo bem que esse ano não seria um grande problema, porque a gente teve, infelizmente, o coronavírus que impediu a realização dos eventos, mas mesmo assim, você não pode deixar o seu cliente na mão, você não pode deixar o seu chefe na mão. Todo mundo tem um planejamento, e para as coisas andarem, elas precisam de você. Como atividade dessa semana, vocês vão ter que enviar uma proposta de identidade visual para as conferências estaduais de 2021. Calma que não vai ser um negócio tão complexo, não precisa pensar em todas as artes que vocês precisam entregar. Eu quero principalmente a parte inicial, que é a parte chata. Vocês podem usar o slogan Encontre Sua Jornada, e o público também, eles continuam como jovem universitário que tem tendências liberais. Tem que fazer um brainstorming para definir então qual que vai ser esse conceito visual e montar um painel de referências com esses conceitos também. E por último, escolher uma família tipográfica para ser a principal família tipográfica desse projeto. Como eu já disse, você não precisa montar várias artes e um negócio gigantesco.
O que eu vou querer de fato é um documento com brainstorming e as palavras que vocês selecionaram para os conceitos, um painel de referência com as artes que te inspiram e uma família tipográfica escolhida como ideal. E que não pode ser a Montserrat ou a Barlow, porque eu já utilizei nos 2 últimos anos. A Montserrat provavelmente vai ser utilizada como uma fonte secundária, não como uma fonte principal no ano que vem. Mas todo o ponto aqui é que vocês testem e tragam coisas novas, que vocês usem o mesmo elemento que eu usei de início, que é o encontro sua jornada, e gerem coisas diferentes. Porque a magia do design é basicamente o background do designer. Se eu tenho esse estilo, eu vou desenvolver peças em tal estilo. Agora, se alguém tiver um estilo mais de ilustração, provavelmente eu vou receber mais coisas de ilustração. Se alguém tiver um estilo mais de tipografia, provavelmente a pessoa vai trabalhar mais com a parte tipográfica. E é a partir disso que você vai selecionando com quem você quer trabalhar. Como essa é uma atividade um pouquinho mais complexa, também tenho mais tempo para entregar e trabalhar em cima dela. Vocês podem enviar pelo formulário em formato PDF ou em PNG até o dia 19 de maio, às 9 da manhã. Eu vou estar acordada esperando para receber a proposta de identidade visual de vocês. Por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que vocês tenham gostado de acompanhar meu processo criativo. E se vocês tiverem alguma pergunta ou alguma dúvida, vocês sabem onde me encontrar. Até a próxima aula!